Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e eu estou aqui com ele, Gabriel Divan. Nós já vamos começar com notícias boas. Cara, como diria um antigo cantor, né? Boas notícias, né? Vamos trazer boas notícias, né? Mais ou menos isso, né? Não, vamos começar já falando de coisa boa, porque depois tem os salves, tudo aquilo ali, mas... Galera, fiquem ligados aqui, ó. O Vira Casacas vai fazer uma ação com a editora Hipotética, Gabriel Divan, e nós vamos sortear coisas muito legais lá no nosso Instagram. Ah, tem Instagram? Tem Instagram. A gente tem milhões de pessoas no Blue Sky, milhões de pessoas no Twitter. A gente tem que levar esses milhões para o Instagram. Olha, essa semana que esse episódio está entrando no ar, inclusive, né? Mais um dos recursos no que diz respeito ao Twitter, sempre Twitter, para sempre Twitter, né? Está sendo julgado. Eu não sei se isso vai existir depois, mas a gente está no Blue Sky, a gente está no nosso site viracasacas.com, a gente está em todos os streamings aí, plataformas de áudio gratuitamente. E estamos no Instagram também, e para quem quiser, de repente, saber o que nós vamos sortear, Felipe Abal, qual é o Instagram, como é que faz, né? Pega, assim, um senhor tipo eu, assim, como é que eu faço? Eu vou lá, eu vou na Google Play e baixo o Instagram, claro, tá? E aí eu faço o que depois? Daí você vai fazer teu cadastrinho lá e você vai procurar por Vira Casacas Podcast e você vai procurar por Editora Hipotética, saca só, Diva? Tu tem que seguir o Vira Casacas e tem que seguir a Editora Hipotética. Daí, lá no nosso Instagram, hoje, no dia que tá saindo aqui o episódio, vai ter um postzinho lá com o anúncio do sorteio e, né, as fotinhos do que vai ser sorteado, Divan. Então, ó, curte a postagem, segue o Vira Casacas, segue a Hipotética. Semana que vem a gente vai anunciar 4 vencedores. 4. Quer dizer que além do Natal do Abal, vai ter 4 pessoas ganhando brinde? Cara, mas não é brinde. Brinde parece chaveiro, né, cara? Tem razão. É boné do vereador, não, né? Não, olha aqui, ó. Saca o que é? A graphic novel do Nick Cave, aquela que saiu pela Hipotética lá, do caralho aquela graphic novel. Junto dela vem um zine que vai fazer, né, uma historieta ali e tal, sobre aquela foto famosa do Nick Cave tomando uma geladinha em São Paulo. Ah, claro. Andava por ali, né, preocupado com os pesquisas eleitorais, eu sei. Isso. Então aqui, ó, primeiro sorteado vai ganhar isso aqui. Segundo, a graphic novel Deusas do Rock, uma história ilustrada sobre mulheres fundamentais para o rock, cara. Coisa finíssima, do caralho também. É o chamado Daí Sim. Esse aí o Gabriel Divan, quando viu, na verdade, ele disse, esse eu quero. Vamos falar com o Fabiano lá da Hipotética, vamos ver se a gente consegue um desconto. Que eu vi o show do Nick Cave em São Paulo, né? Ele tava em casa, tá tudo em casa, né? Então, assim, já é uma intimidade, né? Agora, esse negócio das mulheres do rock aí, pessoas que eu não conheço, assim, que eu quero saber mais sobre elas, é importante. Não, tu conhece, Pat Smith, claro que eu conheço. Isso, porra, mas... Eu também vi a Pat Smith em São Paulo, mas é que ela não é bem paulista, mano. Assim, o Nick, né? O Nick é nosso. Foi na cruz. Foi na cruz. Da editora Terreno Estranho, que eu vou confessar que eu não conhecia a editora Terreno Estranho, e tem coisa tão massa lá, Divan. Uma delas a gente vai sortear, que é... Tu também tem, esse eu sei que tu tem, que é o Fé, Esperança e Carnificina. Esse eu tenho, eu dei de presente para minha companheira, que gostou muito e leu, e dorme abraçada como se fosse um ursinho, o livro. Não, porque é demais. E eles têm lá, isso não vai ser sorteado, assim, ó, mas tem lá o livro do Mike Lanigan, cara, que é do caralho também. Esse aí já foi 2 vezes indicado aqui, né? Eu acho que vale a pena. Então aqui, ó, já foi 1, 2, 3, e por último a graphic novel Sobreviventes da Fronteira, que conta uma saga de um pessoal para assistir ao último show do Ramones, cara. Olha aí, cara, eu diria assim que eu nunca vi uma propaganda do Vira Casacas que me deixa tão feliz, assim, uma promoção que me contemplaria tanto. Eu acho que eu vou concorrer. Vai fazer uma conta no Instagram para concorrer, Gabriel Divan. Faça isso. Eu vou, e eu quero dizer que eu tenho tanta chance de ganhar quanto qualquer um, porque os sorteios aqui são isentos. Isso é verdade, isso lá é verdade. Então, ó, 4 sorteados, segue o Vira Casacas, segue a Editora Hipotética, curte o post, é só isso. A gente nem vai fazer aquelas coisas chatas de marca amigo, faz não sei o quê. Não. Só segue a gente, segue a Hipotética
E curte aqui o postzinho, a gente vai lá olhar depois quem é que curtiu, faz o sorteio, confere se tá seguindo os dois. 4 pessoas. É só isso aqui. Eu não vou falar mais nada, cara. Não vou falar mais nada. Apesar de que depois eu vou falar mais pra ficar batendo nas outras redes, né? Mas aqui é só isso. Que beleza, que beleza. Brincando, tá, pessoal? É óbvio que eu não vou concorrer, né? Porque aqui é lisura acima de tudo, né? Aqui a gente vai por dentro dos ritos, né? Não é assim, não é bagunça aqui, né? E o que nós temos de salve aí? Porque tem uma galera nos escutando. A gente tá na segunda semana aí. O Vira Casacas tá há um tempão, né? Mas é a segunda semana do grande êxodo geral, né? Para o Blue Sky e tudo mais. A gente tem bastante salve aí, bastante coisa. Vamos lá, Felipe. Quem é que tá pedindo aí um alô, um acalento, olha aqui, um cheiro? Eu tenho bastante coisa aqui. Primeiro, nosso amigo Rods Bertuzzi pediu um salve para os filhos Olivia Túlio e Flora e os caninos Arquimedes, Laika e Nina, diretamente, sabe de onde, Gabriel de Van? De onde? Busto Arsizio, na Busto Itália. Arsizio. Bene. Cara, que loucura. Que maravilha, Nomes cara. diferentes, né? Até o nome da cidade é diferente, né? Não gostei, parece chique, assim. Eu achei massa. O Thiago Corrêa pediu um salve pra vovó Caroço, que ele tem uma doguinha mais idosa. Eu achei que era a avó dele. Caroço, a avó Caroço, né? Não, é uma doguinha. A gatinha Wed, que é sobrevivente da enchente de Canoas, cara. Olha aí. E também pra irmã dele. Ele, ó, poxa, gente, ó, abração, né? Passaram por poucas e boas aqui, tamo junto. Olha, eu diria que passaram por muitas e ruins, né? Mas o que importa é que agora tão bem, né? Que beleza, cara. Abração aí. A Jéssica Ribeiro pediu um salve pra ela e pra caramelo dela, que ela ama mais que tudo, que é a Olga, ou para os íntimos, só para os íntimos é a Olguinha. É um cavalo? Não, acho que é uma vira-lata caramelo, mas não é o cavalo. É que tava na enchente e tal, já falou do caramelo, né? Já fiquei eu assim acho que o Felipe Neto adotou ele, sei lá. Depois assim. vem o Zé Floresta lá e diz, não, tem um porco, um escorpião, uma aranha e um unicórnio. Né? Na verdade, eu acabei de receber a informação que o cavalo caramelo tá concorrendo pelo PL a vereador em Porto Alegre. Olha, então, essa é a informação aí que eu vai tenho. Fazer 986 votos. Tá? Aí dessa vez ele não consegue, mas para deputado estadual, né? Perigo. Diretamente do Blue Sky, o Capitão Nome Louco, ele pediu um salve pra gatinha Stropi. Estropa. Ou é de estrupício, um estrupíciozinho que fica jogado aí. Meus gatos parecem uns estrupícios, cara. Estrupicho em Busto Arsizio. O Alisson Tecno pediu um salve pra ele, pra esposa dele, a Mariana, e ele disse que faz um tempão que ele não ganhava, né? O último, eu gostei que ele botou assim, ó, o último foi na época que tinha Twitter no Brasil. Eu digo, nossa, porra, cara! Muito tempo atrás. Puta, na época que o Nick Cave morava em São Paulo, né? A TV era branco e preto. Da Telefunken. Tinha uma Telefunken muito bacana. É isso aí mesmo. E o Eduardo Suzin pediu também um salve pra ele, pro seu cachorro Walter. Ele disse que é o Kahneman. Olha só, ele deve empurrar a gente dentro da área e não dá nada, é isso aí? Não, o cachorro Walter, ele, sei lá, né, ele deve estar 45 domingos, né, quebrando alguma coisa em casa, assim, algum troço assim, né. Ele já foi um cão, né, muito disciplinado, né, hoje em dia ele deve estar numa coisa meio assim, né. Mais se arrastando, tá mais pesadão, né. Ele botava medo, inclusive, nos vizinhos antigamente. Hoje ele é um cão assim, meio, né, o pessoal, olha aí... Um cão andaluz. Tipo isso. Ai. Diretamente do Spotify, a Annabelle, ela pediu um salve e disse que ficou rindo alto na firma com o episódio do RT lá, dos caralhinhos voadores, assim, o pessoal achou engraçado. Ah, cara, é isso aí, meu. O pessoal gostou muito aí, cara. Diretamente do Spotify, ela tá no Spotify, quer dizer, ela trabalha lá ou é tipo Tron, assim, que ela tá lá dentro do Spotify? É isso, ela tá lá dentro e aparece, manda um salve. E por fim, da minha parte, falei que era bastante salve. O Estevam Jungs, cara, nos mandou um e-mail dizendo que depois do último RT comentado, ele lembrou que já tinha visto Caralhos Voadores, calma, tá? Opa! Mas foi no museu em Berlim, que tem uma salinha cheia de artefatos arqueológicos romanos de formatos fálicos. Então, salve pra ele e pras Panteritas Negras, Bilbo, Frodo e Drogo. Olha aí, cara. Será que ele gosta de fantasia?
o Stephen Jungs, né, ele não anda se falando muito com o primo Sérgio Freud, né, eles estão com tá, ó, ainda não acabou não o Blue Sky, porque a gente tem que mandar um abraço pro Flávio Dourado, nosso ouvinte antigo, Priscas Eras, lá do tempo, lá dos caralhinhos voadores, não tô brincando, né? O Flávio, ele quer reviver a tradição do Follow Friday, e ele mandou o pessoal seguir lá, né, o Vira Casacas, o Felipe Abal, o Gabriel Divan, o Carapanã, e ele disse que foi o Felipe Abal que mandou um convite pra ele há muito tempo, né? Olha só que loucura. Da época do convite do Blue Sky, né, época do convite, né, cara? A gente distribuía, o Vira Casacas era um grande distribuidor de convites. Ó, tem o Benedito Júnior também. Ele disse, cheguei! E como primeiro ato, ele tá falando da rede social, eu quero já pedir um salve pro pessoal do Vira Casaca. Sou ouvinte há milhano e nunca pedi nada pra vocês. Não, então tá aí. Salve pra gata Quiriquinha e pra minha filha Ive Helena. Tu viu que a gata vem primeiro, né? Que a Ive. Oi, Ive. Prioridade. É isso aí, né? É isso aí. Eu vou mandar também um salve aqui para duas pessoas muito especiais. Eu estou me referindo a Liane Fraga e a Luísa Weber. E eu gostaria de dizer para elas que a professora delas, Fernanda, disse que elas são demais e que elas merecem um salve. Então, eu estou mandando um salve para elas duas aí, né? Ao contrário do cão Walter, aí, Felipe, se tu precisar aí, né, de proteção ou descobrir alguma coisa, chama elas duas, tá? Opa, maravilha. Se precisar entrar em algum lugar, né, com segurança, chama elas duas, tá? Tá resolvido, né? Ah, maravilha, Gabriel Divan. Então, já que ficou longo aqui, vamos logo passar o chapéu, Gabriel, né? Tu já falou para seguir a gente em todas as redes, todo esse negócio ali. E vamos também pedir pro pessoal, né, se possível, apoiar a gente lá no apoia.se/viracasacas, na orelo.cc. Lá no Apoia-se, Gabriel, deu uma quedinha, né? Teve bastante gente, assim, que parou e tal, que a gente entende, né? Tem aquele momento, não dá para fazer tudo, tarará, quer dar uma pausa, tranquilo, beleza. Mas assim, ó, se o seu caso for diferente, sobrou um soroquinho, e sobrou R$5, Gabriel Divan. Sabe, chegou ali, abriu a conta lá no Nubank, né, e viu que tinha assim, ó, 5 pila. De que eu vou fazer com 5 pila? Cara, não tem muita coisa que você possa fazer, além de apoiar o Vira Casacas, que pra nós ajuda muito. Né? Tu vai sair, vai comprar o quê? Uma coca, sabe? O que tu vai fazer? Uma bolacha? Não, e outra coisa, né? Não é chantagem, mas é verdade e que tem que ser dita. Não adianta depois dizer assim, ai, olha o campo deles lá como tem não sei o que, olha aí o não sei o que lá, olha como aparece o não sei o que. Bom, velho, tem gente para dar milhões e milhões para mentiroso, gatuno, oportunista, cretino, racista, e não tem gente às vezes para dar 5 pila aí para um vira-casaca, tá entendendo? Sim, entendendo? Pior que é isso. Entendeu? Né? E a gente tá tentando se espalhar a mensagem, espalhar a palavra, né? O pessoal sempre pediu um negócio de corte, daí a gente faz corte, bota no Instagram e isso tal. Isso aí gera trabalho, e trabalho tem que ser remunerado e tem que ter, né, organização aqui. Então, é isso aí, né? É isso aí. Não há o que dizer, senão, olha, né, lamento informar, mas para ter isso tudo precisa de gente trabalhando, e gente trabalhando aqui no nosso podcast não vai acontecer sem remuneração e sem respeito. É isso aí. Só por fim, antes de a gente ir pro episódio, eu só vou lançar um negocinho aqui, Gabriel Divan. Semana que vem tem uma novidade importante. Só isso. Aguardem. Ai. Beware of the Green Dragon. Cara, tá muito bom o episódio, é muito necessário esse papo, o nosso convidado é muito bom e ele não merece esperar tanto assim. Manda entrar. Vamos. Gabriel Divan. Aqui, alerta. Muito bem, Gabriel. Hoje nós estamos com um episódio que já fazia tempos que o senhor tinha me dito que queria gravar, então, realização. Eu queria gravar e, Felipe, eu queria ficar feliz, cara. Opa. Eu queria falar de coisas que são revolucionárias, eu queria falar de coisas que servem para as pessoas viverem bem e melhor, eu queria falar de possibilidades de tratamentos acessíveis e eu queria falar de orgulho sobre a gente ter isso no nosso país de uma maneira que visa a universalidade, com informação e tudo mais. Mas a gente é obrigado a falar, muitas vezes, de desinformação, é obrigado a falar de pessoas que sabotam, né? É obrigado a falar de pessoas que eu acho que elas são tão
tristes e infelizes, que elas querem que os outros vivam assim também, né? Paciência, né? Paciência, mas a gente está aqui com a pessoa certa para talvez dar a curva aí, dar a volta nesse papo furado aí e, de novo, fazer a gente ficar sorrindo quando fala de um assunto que é muito bacana. Porque se tu tá falando que queria falar de revolução, queria falar de saúde, nada melhor do que Gabriel Trova Cuba. Né? Ali, ó, Revolução e Saúde, Gabriel. Obrigado por ter topado participar do Vira Casacas, cara. Agora, nesse primeiro momento, então, sempre a gente pede a mesma coisa, dá um oi pro pessoal e, né, se apresente, diz aí de onde é que veio, o que que faz, o que que gosta de comer, todo esse tipo de coisa. E explica que Trova Cuba não é nome artístico, né? É muito bom, gente. Queria agradecer o convite, é sempre um prazer estar aqui conversando sobre coisa boa, né? Eu acho que eu estava conversando com um paciente meu ontem, né? Essa é uma conversa sobre promoção de saúde, né? E promoção de saúde é uma coisa muito gostosa da gente fazer. Eu sou médico infectologista, eu sou doutor pelo programa de pós-graduação em infectologia da Universidade de São Paulo, tá? Trabalho com HIV há mais de 15 anos e é de umas atividades que mais me dá prazer, né? Não só tratar as pessoas que vivem com HIV, mas também prevenir as novas infecções, que elas não aconteçam e ajudar a construir um mundo em que todo mundo viva feliz, alegre e contente. E ter a oportunidade que a gente possa conversar sobre redução de estigma e expandir essa conversa, acho que da maneira que a gente precisa conversar em 2024, acho que é bastante relevante. Então, estou muito feliz por a gente estar aqui levando essa conversa. Poxa, a gente também está feliz, que maravilha, obrigado mesmo, Gabriel. E agora eu vou passar então para o outro Gabriel, Gabriel Divan, por favor, tenha a honra de fazer então a primeira colocação para a gente ouvir o nosso amigo Dr. Cuba. Dr. Cuba, Dr. Trova, né? Dr. Gabi, enfim, a gente vai escolher, a gente vai mudando aqui ao longo do programa. Do jeito que você ficar confortável. É sempre melhor, né? Mas, Gabriel, eu vou te colocar já de cara uma questão que poderia aparecer até pelo meio ou pelo fim do nosso programa, mas, como eu disse, né? Eu acho que aqui é um lugar para também informar, também para fixar coisas boas, para mostrar alternativas e tudo mais. Então, a gente pode começar talvez com os detritos primeiro, né, para ir limpando o salão, para ir, né, limpando aí, né, o caminho. E eu vou te colocar uma pergunta que ela é até meio existencial, digamos assim, porque nos últimos anos a gente viu uma escalada tremenda de uma espécie de discurso popular anti-medicina, né? Uma coisa lá de 1900, né, volta numa neo-revolta da vacina, né, o mundo inteiro se esforçando para desenvolver um medicamento contra uma infecção, um vírus contagioso que estava causando morte e uma série de problemas que até hoje a gente não sabe bem todos quais são, e começou, né, se enfatizar um discurso muito radical contra a vacinação, que acabou se espalhando para vários outros lugares nebulosos, né? O cara que olha esses fóruns da internet vê aí que tem, como é que é? Fulano que diz que germes não existem, fulano que diz que tal doença é uma mentira, fulano que diz que não sei o que é um projeto de espionagem não sei da onde, e a vacina você fica magnético, você sai voando, você vira lagarto, é uma coisa meio X-Men, né? E aí, não bastasse tudo isso, a gente soma isso com uma coisa que ainda traz uma carga muito grande e triste de preconceito, que são esses tratamentos e essas medicações e todas as possibilidades que tem hoje, não só a questão do HIV, mas de outras infecções que são sexualmente transmissíveis. E a gente viu recentemente uma onda de ataques que misturam desinformação com visível, né, LGBTQIA+, fobia, e aí a gente não está falando aqui que essas questões dizem respeito só ao HIV ou só à população LGBTQIA+, não, pelo contrário, né? Mas a carga disso aí, dessa fobia, vem forte. E aí nós vimos críticas a
os tratamentos como, por exemplo, o PrEP, o PEP. A gente viu críticas muito fortes daquela coisa de chuca, né, e equipamento para você poder realizar a higiene sendo distribuído imposto. A mesma crítica que se faz à camisinha, né, que também vem a carga social do preconceito junto, dizendo, estão estimulando aí, em vez de estimular o controle, tá virando um oba-oba. Cara, a primeira pergunta é, como alguém que não só clinica e trabalha e pesquisa na área, mas como alguém que se importa com a área, como alguém que está lá junto e acabou de nos dizer que é uma das atividades mais prazerosas que você tem, lidar com isso, o quão triste e o quão para baixo, e principalmente como é que a gente faz para levantar a cabeça, porque é um esforço tão grande, é uma série de medidas e possibilidades, é uma série de informação tão grande que pode chegar e ajudar tanta gente, e tem tanta gente trabalhando contra, tanta gente querendo empurrar para baixo. Quer dizer, não basta o peso que a gente já carrega subindo a ladeira, né? Tem gente jogando lá pedra lá de cima para a gente desviar, tem gente tentando barrar o caminho. Cara, como é que fica isso? Porque eu imagino que seja uma luta muito pesada, não só do trabalho em si, mas contra isso tudo, né? Deve dar um desespero, né? Você sabe que quando a gente fala de PrEP, né, profilaxia pré-exposição ao HIV, então é algo que a gente vem conversando há 15 anos, né? É curioso que os estudos iniciais do raciocínio, né, dessa estratégia, eles acontecem no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Então eles viram, né, que lá no final dos anos 2000, que se você desse um tratamento, caso a pessoa se expusesse e ela se auto-administrasse, eles viram que isso foi uma estratégia efetiva, e isso foi caminhando, né, até que no começo dos anos 2010 a gente teve a prova que fazer essa estratégia era eficiente para a população que era considerada vulnerável, né? Quando a gente fala em população vulnerável, a gente está falando principalmente aí de homens que fazem sexo com homens e travestis e transexuais, né? Então, se a gente vai falar especificamente de prevenção de HIV, né? Então a gente já encontrou muita resistência, né, há 10 anos atrás, né? Então hoje, em 2024, é um ponto pacífico que essa é uma estratégia que funciona, né, que essa é uma estratégia que está além da discussão, né, médica nesse sentido, ao ponto de que cidades que conseguem implementar um pacote de prevenção, né, de HIV e outras ISTs, elas reduzem e chegam até a zerar o número de novas infecções por HIV, né? Então, eu moro na cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo, nos últimos 5 anos, conseguiu reduzir em 50% o número de novas infecções por HIV. Então, quando você conversa com especialistas, né, eu acho que é indiscutível que a implantação dessa estrutura, né, desses pacotes de estruturas, eles têm impactos muito positivos, né? Isso precisa vir acompanhado de boa vontade com relação ao programa de saúde pública, né? Então, acho que não é novidade para ninguém que a gente passou por 4 anos em que esse tipo de política foi muito desgastado, né? Então, o Brasil sempre teve um departamento de HIV e hepatites e outras ISTs, e isso é uma maneira de você destacar e dar independência para esse programa, né? Esse departamento ele foi extinto entre 2018 e 2022, né? E foi reconstruído depois de 2022, né? Esse é o tipo de coisa que caminha muito com política pública, né? Hoje a gente tem incorporado, né, a nível de governo federal, todas as estratégias que a gente precisa para a gente fornecer isso para a população, né? Então, quando você fala, né, desse movimento que a gente tem de erosão, né, e isso é uma coisa que acho que a gente enfrenta na medicina de diversas formas, né? Então, esse combate à voz do especialista, essa maneira que você tem de pessoas que não têm formação se tornarem pessoas que têm voz, né? Isso é um desafio que tem sido, acho que, enfrentado em praticamente toda a grande área que a gente tem de ciência,
mas acho que a gente precisa reforçar que o fato de ter política pública estabelecida ajuda a gente conseguir caminhar na frente, né? Então você fala assim, poxa, Gabriel, como é que a gente, na minha prática, eu estou preocupado com relação a isso, né? Eu acho que com relação à prevenção de HIV a gente caminhou muito nos últimos 10 anos, né? Então, isso impacta, né? Acho que da maneira que as pessoas conseguem se relacionar hoje em dia. Pois é engraçado a questão porque ela passa muito por maldade, né? E a gente percebe que não é só também... O brasileiro brinca muito, né? A gente, no geral, brinca muito com muita coisa e tem uma tendência de olhar para essa galera e pensar assim, bom, um bando de malucos lá, né, enfim, e jogar pro lado ou do meme ou de uma coisa meio irrisória, assim, tá bom aí, ó, né. Mas, na verdade, cara, isso é uma coisa preocupante porque são pessoas que estiveram em governo federal, estiveram à frente de pastas, podem voltar a estar em vários níveis, né? Municipal, estadual, federal, legislativo. E, cara, é uma galera que tem um discurso que é uma coisa muito... chega a ser difícil de definir o nível da crueldade. Eu vou dizer de novo, né? Assim como tem gente que acha que não é para distribuir camisinha no posto de saúde, porque vai ficar pobre aí, trepando, e no carnaval estão estimulando a putaria, não sei o quê. É cara que nunca se preocupou com o SUS, nunca se preocupou com o orçamento, nunca se preocupou em equipar esses postos e essas políticas, acha que tudo isso é balela, e aí agora vem com um discurso do tipo, quantas pessoas ficaram sem, sei lá o remédio cardíaco que precisavam para poder comprar o negócio da Xuca, não sei o que, quer dizer, é nítido assim que sempre que tem alguém, né, querendo alternativas para transar, ser feliz, viver sua sexualidade, viver seu afeto, né, com tranquilidade, com maturidade, esses caras vêm reto contra, eles vêm direto contra. E esse negócio aí, o da Xuca, então, que se falou muito nos últimos tempos, né? E a gente vai pedir depois para tu explicar bem direitinho o que é o PrEP, o que é o PEP, quais são essas outras alternativas. Esse negócio da Xuca, ele casa juntamente com a própria questão do preconceito, porque daí, onde é que já se viu, Felipe Abal, né? Além de querer transar, esses caras, eles querem pegar, né, material para poder, pelo amor de Deus, né? Onde é que já se viu uma coisa dessa? É o fim do mundo, é o diabo vindo debaixo da terra, puxando o pé das pessoas, sei eu. Cara, é impressionante. É impressionante o nível da maldade dessa gente, e olha, não vamos duvidar que, né, do que eles querem implementar e do que eles querem fazer, porque muito já está em curso e muito já foi, inclusive, obtido com êxito, né? Sim. Sabe que o Mandetta todo mundo fala assim, que foi o ministro de saúde do Bolsonaro, aquele que era técnico, né? O Mandetta, na véspera, né, da posse do Bolsonaro, ele falou que a prevenção para HIV não podia, o discurso não poderia ofender as famílias. O que você quer dizer com isso, né? Então, acho que o fortalecimento que a gente tem, né, de política pública nesse sentido e a maneira que isso precisa ser além de política, né? Isso precisa ser política pública, né? Então isso precisa estar bem implementado, né? É difícil a gente falar de prevenção de uma maneira homogênea, né? Então eu sempre falo que é diferente de eu abordar um adolescente gay que tem 17 anos e mora na periferia da cidade, de um gay que tem 50 anos e mora no centro da cidade, tem outras questões, da mesma maneira que mulheres têm outras questões com prevenção. Então é muito difícil você calibrar esse discurso de uma maneira homogênea para passar no horário da novela, né? Então, às vezes essa segmentação que a gente tem hoje de informação permite que a gente consiga ter acessos diferentes a essas populações, né? Eu acho que pânico moral é uma coisa que cola, vende, então acho que tem essas coisas, né? Do que muito político oferece, né? Oferece pânico moral e quer receber emenda de orçamento, né? Então acho que estar preparado para esse tipo de abordagem é uma coisa para a gente conseguir manter os nossos direitos, que esse tipo de reação ela vai acontecer. Para a nossa sorte, né?
Isso nunca aconteceu a ponto de uma política pública ela ser completamente, você ter retrocesso, né? A gente teve alguns retrocessos, assim, por exemplo, o Mandetta demitiu a Adele Benzaquem, que era a diretora do programa de HIV no governo Temer, né, por conta de uma cartilha, né, voltada para homens trans, né? Então tem muitas, às vezes, desses embates, mas pelo menos com relação à política de saúde pública, a gente conseguiu manter a PrEP, a gente conseguiu incorporar, né, novas ferramentas com relação a diagnóstico. Agora a gente está num processo aí de expansão, né, de profissionais que podem prescrever e locais que podem prescrever, né? Então a gente precisa, acho que, empoderar principalmente a população que, né, se beneficia dessas políticas públicas, para que a gente consiga ter esse contraponto quando o pânico moral vier, né? Então, isso que você falou. Geralmente, a abordagem que a gente tem moralista, essa abordagem, né, que volta, né, ela acontece, mas a implementação delas, elas são muito custo-efetivas, né? Então, acho que não tem dúvida de que se alguém retorna a um centro de saúde para pegar camisinha, para pegar lubrificante, para pegar o material para ela fazer a limpeza íntima dela, e ela volta regularmente no mesmo lugar, então significa que ela está tendo oportunidade de testagem, né, acesso à testagem, acesso a aconselhamento, retenção no serviço, que são coisas muito críticas quando a gente pensa em prevenção, né? Então a gente tem que tomar cuidado para também não cair em determinadas ciladas, porque acho que os benefícios e as questões que a gente tem em relação a isso são maiores do que isso, né? Perfeito, Gabriel. Eu vou, na verdade, então, dar um passinho atrás, que eu tô cheio de vontade de falar de moralismo, tô cheio de vontade de falar dessas coisas, mas só quero dar um passinho para trás aqui pra gente explicar para quem tá ouvindo que ainda assim, ó, né, se fala muito em determinados meios e coisas que tem conhecimento do que é PrEP, do que é PEP, né, de todas essas questões, só que assim, eu não sei se ainda a gente tem um conhecimento muito geral disso aí, Gabriel. Eu acho que é importante a gente pegar e explicar como é que é feito e mais, né, porque a galera acha, né, quando saiu até aquele negócio, não, mas tem dinheiro para isso, mas não tem dinheiro para aquilo. Primeiro que, bom, depois a gente pode falar um pouquinho mais dessa lógica, ou na verdade essa inexistência de lógica, né, dessa soma zero, né, tem isso, mas não tem aquilo, como se tu tivesse que escolher entre uma coisa e a outra, né? Mas, enfim, vamos começar do início falando de PrEP, PEP, porque essa galera, no mínimo, acha que tu faz assim, ó, chega lá um dia e diz o seguinte, ô, fulaninho, joga meu PrEP pra cá, que hoje tem, né? E daí é só isso aí, tá tudo resolvido, e diz, não quer levar uma graninha também pro táxi, pro Uber, pra chegar até um motel? Não, tá aqui também, né? Porque aqui é oba-oba, é carnaval, é transando na rua aqui, galera. Então, vamos dar uma explicada pro pessoal, se tu puder, como é que funciona um, como é que funciona o outro, o que tem que fazer para ter acesso, é só chegar, é só pedir, chega lá, doutor Gabriel, manda pra cá, que ele já vai pegar e te joga uma sacolinha ali e já tá tudo certo, como é que é? Perfeito. Então, assim, né, quando a gente fala de prevenção a HIV e outras ISTs, né, então a gente tá falando do que a gente chama de prevenção combinada, né, e aí que é legal de a gente reforçar é que prevenção combinada funciona como várias estratégias que podem ser aderidas ao mesmo tempo, tá? Então, camisinha está nesse pacote, né? Então, camisinha é bom, camisinha é barato, camisinha é eficiente, né? Então, acho que não existe dúvida de que camisinha é um elemento bastante poderoso quando a gente fala de prevenção, tá? A questão é que, né, a gente viu que nos últimos 40 anos, estratégias só baseadas, né, em camisinha, elas têm as suas questões, porque a camisinha é operador dependente, né? Então, se você não usa por N motivos, né? Então, essa é uma estratégia que falha. Então, a gente tem outros pilares desse pacote, né, de prevenção. Então, pessoas sexualmente ativas têm direito a tomar determinadas vacinas para prevenir, por exemplo, hepatite B, que é uma coisa que você consegue tomar gratuitamente no SUS.
Uma coisa que a gente fala bastante, né? Pesquisa de outras ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis, é uma coisa bastante importante no pacote. Fazer o diagnóstico da infecção pelo HIV precocemente é uma coisa bastante importante, porque pessoas que fazem um tratamento adequado para HIV não transmitem HIV por via sexual. Então, quando a gente descobre rápido um diagnóstico de HIV e põe essa pessoa em tratamento, ela não transmite mais. Então, é uma maneira que a gente tem de reduzir a transmissão. Uma das ferramentas a gente chama de profilaxia pré-exposição ao HIV, né? Então, isso consiste em administração, né, de uma combinação de medicamentos, né? Então, é entricitabina com tenofovir, por enquanto aqui no Brasil, num comprimido só, de uso inicialmente diário, né? E isso se mostrou altamente eficiente para prevenir HIV em populações específicas, tá? Então, a gente tem disponível no SUS desde 2017, se eu não me engano, tá? Os primeiros estudos de PrEP, eles saem no começo da década passada. No meio da década, a gente faz um estudo aqui no Brasil piloto para ver qual seria a adesão e qual seria aí a disponibilidade. E aí, desde 2017. Então, a gente está falando de uma política pública que tem quase 10 anos aqui no Brasil. Então, isso significa que você toma um comprimido todo dia, né? E isso, se tomado de maneira adequada, né, tem mais de 99% de chance de prevenir HIV, né, nas exposições. Então, inicialmente, a gente oferecia PrEP para pessoas que se entendiam como vulneráveis, né? Então, que estavam se expondo, seja de maneira consciente ou de maneira ocasional, né? Principalmente a não estar usando camisinha, né? Hoje a gente fala muito no contexto, né, que prevenção você escolhe qual estratégia que você se sente mais confortável, né? Então, às vezes as pessoas, acho que grande parte, né, desse discurso que as pessoas às vezes têm é de entender que são estratégias excludentes, né? Então, às vezes as pessoas acham que não, se eu estou tomando PrEP, eu não vou usar camisinha nunca, né? Ou se eu estou usando, sou uma pessoa que usa camisinha 100% das vezes, isso significa que eu não posso usar PrEP. Não, dá para fazer tudo junto, sabe? A gente tem alguns benefícios, né? Para além, né, de prevenir HIV, a gente tem muito benefício com relação a você se sentir com menos medo, você se sentir com mais liberdade. Então, isso tem muito relação com você, às vezes, né? A gente fala muito de estigma e preconceito, né? E eu tenho 39 anos, eu sou de uma geração que iniciou a vida sexual, né, com a questão do HIV muito pesada, né? Então sempre vinha essa coisa, né? E tem muita gente que não consegue, né, relaxar. Tem muita gente que, mesmo usando camisinha, elas se sentem desconfortáveis, né? E tomar PrEP às vezes é uma maneira de você falar, olha, eu tenho uma maneira aqui que eu consigo garantir uma camada extra de proteção, independente do que aconteça, eu tô tranquilo, né? Eu tenho autonomia, né, com relação à prevenção. O que é muito legal nesse sentido, né, acho que prevenção sempre é um gesto ativo, né, sempre é, porque escolhi tomar um remédio ou escolhi usar camisinha, e o fato das pessoas conseguirem tomar uma atitude por elas que reduz o risco de adquirir HIV é uma coisa bastante importante, né, então a gente falou, né, sobre camisinha eficiente, camisinha importante, mas existe uma discussão muito individual entre médico e paciente do valor das coisas, né? Então, a maneira que eu abordo diferentes questões e diferentes vontades, elas têm que estar alinhadas com a autonomia do paciente, né? Então, tem gente que vai tomar PrEP sendo 100% aderente à camisinha, mas vai fazer isso como uma forma de melhorar a qualidade de vida, de se sentir mais confortável, e tem gente que vai tomar porque, para ele ou para ela, né, no caso, né,
ele gosta de transar sem camisinha mesmo, né? E aí, né, se isso é uma coisa boa, se isso é uma coisa que aumenta alguns riscos, é uma coisa que a gente precisa trabalhar individualmente, né? Então, trabalhar nesse sentido com PrEP é muito, né, é uma medida altamente eficiente, então a gente nem discute mais se PrEP funciona, então a gente discute muito como que a gente acessa o maior número de pessoas da maneira mais eficiente, né, para que todo mundo que se entenda como vulnerável, que entenda que essa política ela pode ter benefício para você, que a gente consiga ajudar que elas acessem. Perfeito, Gabriel, perfeito. Gabriel Divan, o que temos agora? Temos o seguinte, ó, eu queria ouvir do nosso convidado se ele podia explicar para a gente, né, ainda que rapidamente, uma cronologia, né, de quando é que esses tratamentos chegaram e passaram a ser utilizados, porque a gente sempre ouviu que no Brasil a gente tem um tratamento muito eficiente, por exemplo, naquela questão de acesso das pessoas ao chamado, né, eu não sei nem se atualmente o termo, Cuba, é esse, o coquetel, né, enfim, dos remédios, um tratamento para, né, lidar com o HIV enquanto doença crônica, né. Mas aí a gente tem o PrEP, que tu estava explicando agora, e a gente tem também o PEP, né, que também é uma coisa fantástica, né, assim como o Felipe fez a brincadeira, o PEP, né, que a gente está falando de pós-exposição, também não é assim, ó, fui pra loucurado ontem de noite, aí cheguei hoje no postinho e disse, opa, manda aí que nem manda a Neusaldina, né? Eu tô com ressaca, né? Não. A gente tem todo um esquema e tem toda uma questão de recomendação, mas eu queria ouvir também sobre isso, né? Quando é que a gente passou a utilizar, quando é que foram sendo desenvolvidos, né, esses medicamentos, porque isso é uma coisa incrível, né? De uma coisa que era, né, dita e também propagandeada, né? E eu estou me referindo especificamente ao HIV aqui, como uma, entre aspas, sentença de morte, né? A gente estava falando da geração, da iniciação da vida sexual, né? Quem não lembra, né? Era todo mês uma celebridade, aparecia na capa de uma revista, né? Num aspecto horrível e tudo mais, e era aquela coisa. O Brasil, ele tem um tratamento eficaz para melhorar a qualidade, o tempo de vida, a normalidade de vida das pessoas. Ele tem esse tratamento que é para prevenir, para ser combinado talvez com outras, e tem também a questão de pós-exposição, que também é bastante surpreendentemente no sentido melhor da palavra, né? Não, e Gabriel, assim, antes de eu passar a palavra, pegando aqui um gancho, né, porque realmente quando tu estava falando assim dessa questão até, né, de como é que era visto e de preconceitos e tal, eu acho que talvez o Cuba seja mais novo aí, não sei, mas eu e o Divan, a gente foi criado a Filadélfia, né, cara? Muito antes, cara, muito antes. Era cada mês um ator da Globo, o personagem saía da novela de um jeito misterioso, né? Mas eu digo assim, aquele negócio de que essa é a representação, né? Aquele negócio que tu vai vendo assim, é mesmo, né? Uma sentença. Poxa, tem todo aquele negócio. E tu sabe que eu fui rever o filme outro dia, eu digo, ele deve ter envelhecido mal pra caramba. E ele não envelheceu mal, não, né? Ele não é bom, tem, é bom filme. É muito bom, assim, o relacionamento do Tom Hanks com o Antônio Bandeiras, tudo que eles passam, a questão do preconceito, né, da homofobia acontecendo. Mas digo assim, tudo isso aí foi um negócio que a nossa geração cresceu muito presente, né? Desde, Rock Hudson, né, Gabriel Divan? O cara foi simplesmente abandonado pelo Reagan, né? Ele foi literalmente abandonado, que ele pediu, olha, preciso voltar para os Estados Unidos porque eu tô morrendo e lá talvez tenha alguma coisa para fazer. Ele era amicíssimo da Nancy Reagan, e os caras simplesmente abandonam e dizem, não, ele não vai se envolver nisso aí porque é feio, né? Então a gente passou por uma época assim, e agora ver esse tipo de coisa, sinceramente, para mim, parece um troço mágico. Né? Parece um troço revolucionário. Mas é mágico, cara, isso é mágico. Né? Daí tu passar por tudo aquilo ali, chegar hoje e dizer assim, não, mas veja bem, acho que não deveria. Tu diz assim, amigo, mas não deveria o quê? Do que você tá falando? É uma das grandes revoluções da medicina, né? Então você pega, né, uma doença que era 100% fatal, né? Aí no começo dos anos 90, né? E em 2024 você vai fazer um tratamento que não tem quase nenhum efeito colateral, que não vai causar quase nenhum prejuízo na tua vida. Quem vive com HIV hoje tem uma expectativa de vida semelhante a quem não vive com HIV, né? E a gente conversa sobre outros termos, né?
Acho importante que a gente valorize o ativismo e o sacrifício de tanta gente nos anos 80 e do começo dos anos 90, né? Mas é importante que a gente entenda que essa é uma realidade que passou, né? E a maneira que a gente trabalha com isso, né? Então, sempre quando eu converso com um médico residente e eu faço esse recorte histórico, né? Então, ter HIV em 1990 é diferente de ter HIV no começo dos anos 2000, diferente do fim dos anos 2000, porque as coisas elas melhoram, né? Tanto que hoje, né? Eu nunca esqueço, né? Eu tive uma paciente minha que veio super fragilizada na primeira consulta, né? E aí a primeira coisa que eu perguntei pra ela foi, você quer ter filho? Aí ela me olhou assim e falou assim, por que você tá me perguntando isso? A primeira coisa que eu perguntei. Eu falei, porque pra mim é importante saber, porque, né, tem algumas escolhas que a gente tem que fazer, algumas coisas que eu preciso alinhar com você. E ela depois me falou que pra ela foi muito significativo, porque ela tava com uma impressão tão difícil, e aí a primeira coisa que eu perguntei para ela era de uma coisa, de um futuro e de um desejo que presumia um monte de coisa, né? É importante que a gente valorize isso, mas é importante que a gente trabalhe em 2024 isso, né? Que indetectável intransmissível, quem faz o tratamento de maneira adequada não transmite, isso significa que casais soro diferentes podem transar sem camisinha, sem isso significar um risco para o parceiro que é soro negativo, né? E isso ajuda muito a desmontar o que a gente tem de estigma, né? O Gabriel perguntou de PEP, né? PEP é o que a gente chama de profilaxia pós-exposição, tá? Então, da mesma maneira que um profissional de saúde, se tem um acidente com material biológico, faz um tratamento por 28 dias para prevenir uma infecção por HIV, isso também pode ser administrado caso você tenha uma exposição sexual, seja ela consentida ou se ela não for consentida, tá? O tratamento precisa ser iniciado nas primeiras 72 horas da exposição, e a maneira que você tem de procurar aonde tem PEP e aonde tem PrEP em qualquer lugar do Brasil é no site do Ministério da Saúde. Geralmente, hoje em dia, se você jogar no Google onde tem PEP e onde tem PrEP, né? Então, por ser um atendimento considerado de urgência, a gente tem um número grande de serviços aí que dispõem de PEP, mas entender que isso é uma ferramenta é importante essas situações que acontecem. E acho que o Gabriel falou, né, às vezes isso pode acontecer desse tipo de exposição, sei lá, tava lá numa festa, aconteceu alguma coisa que eu não estava planejando, gente, e tudo bem, faz parte da natureza humana, né, então, às vezes as pessoas têm dificuldade de acessar saúde por entender e ter essa restrição, né, então a gente tá aqui para normalizar de que esse tipo de coisa faz parte, né? Acho que todos nós já tivemos uma situação assim. A gente precisa trabalhar para que as pessoas sejam atendidas de maneira justa, né, humana, e entende seu pressuposto. Toda vez que eu atendo alguém que vai procurar profilaxia pós-exposição, eu falo, o que a gente pode fazer para isso não acontecer de novo? E essa é a oportunidade que às vezes a gente tem de amarrar a pessoa num esquema de cuidado que seja válido para ela, né? E reforçando, as soluções elas não são universais para todo mundo, né? Então tem muito do lugar, né, do indivíduo e do lugar que ela entende da necessidade dela para a gente construir isso junto. Olha, assim, ó, eu não sou maldoso como essas pessoas e eu não quero ser sarcástico de maneira extremada, mas a minha vontade para alguns era dizer assim, ó, então imagina, você sofreu um acidente com ferro enferrujado e vai lá tomar um soro antitetânico, eu vou dizer assim, deveria ter cuidado mais, né, ficar botando mão em ferro aí o cara aparece lá para tomar um antiofídico, vou dizer, foi mexer com cobra, se deu mal. A gente está num mundo onde o pessoal acredita que você vai tomar um comprimido e vai poder beber à vontade, que não vai ter nenhum efeito e ressaca, e vai estar tudo bem, obrigado, e tudo mais. Cara, a gente vive com profilaxia pré e pós-exposição para uma cacetada de coisas, porque são medicamentos que estão aí para nos ajudar quando acontecem coisas que podem gerar risco. É impressionante a carga de preconceito que tem, porque é uma lógica completamente normal.
Se a pessoa vai num postinho, depois, como falou o Cuba, aconteceu alguma coisa numa festa. Bom, aí vem todo um julgamento que não acontece. Olha, o fulano se acidentou, o fulano acabou, sei lá encostando não sei onde, o fulano ingeriu não sei o quê. Você toma um remédio para neutralizar um efeito de uma toxina, você toma uma vacina para impedir que aconteça um contágio ou que aconteça algum efeito pior desse contágio. E isso é assim desde que o mundo é mundo. Agora, se tem 1%, se tem alguma coisinha relacionada à liberdade, a pessoa experienciar o seu sentimento, a sua sexualidade, bom, aí vira um tendel, né? Vira uma espécie de zorra. E é uma coisa totalmente ridícula, não tem um argumento que sustente esse negócio. Vai lá depois do postinho tomar, porque sim, cara, é como a pílula do dia seguinte, é como basicamente, minha senhora, meu amigo que está me ouvindo, é como basicamente tudo que você conhece sobre a alcunha de remédio. E é importante dizer, né, isso não prescinde acompanhamento de saúde, né, então, coisas que são importantes que a gente fale, né, PrEP precisa ser com supervisão de algum profissional de saúde, uma coisa que é bem legal, né? No Brasil, enfermeiro pode prescrever PrEP, farmacêutico pode prescrever PrEP com treinamento adequado, tá? E você precisa fazer um acompanhamento médico a cada 4 meses, né? Então eu falo que acompanhar PrEP é mais trabalhoso para o paciente do que viver com HIV, porque em média eu vejo um paciente que vive com HIV 2 vezes por ano, e quem faz uso de PrEP eu vejo pelo menos 3, né? Porque isso precisa estar acompanhado de um pacote de orientação, isso precisa estar acompanhado de um pacote de rastreio de infecção sexualmente transmissível, é algo que você precisa de um certo suporte, né? Então, por mais que os efeitos colaterais da PrEP são muito limitados e muito incomuns de acontecer, né, isso precisa estar amarrado, né? E uma coisa, né, a gente fala que uma das grandes discussões é, Gabriel, mas se você está mais exposto, isso significa que você vai pegar mais ISTs, né? Isso às vezes acontece, mas o fato de você estar inserido num atendimento regular de saúde, significa que você vai procurar o serviço de saúde mais rápido, você vai ser atendido de maneira mais certa, você vai comunicar com seus parceiros e parceiras de maneira mais rápido, e você vai resolver as coisas de uma maneira muito mais eficiente se você não tivesse embutido nesse pacote, sabe? E você aprende a reconhecer isso de maneira mais rápida, né? Então, geralmente os meus pacientes com PrEP, acontece alguma coisa, eles já entram em contato comigo falando, putz, Gabriel, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o que a gente faz? É muito legal nesse sentido de que as pessoas ganham muito autonomia com relação ao próprio cuidado, né? Tem gente que a gente vai deixar um tratamento de stand-by se alguma coisa eventualmente acontecer. Então, não é que se você faz uso de PrEP, né, você vai estar negligente com a sua saúde. Pelo contrário, dá bastante trabalho, assim, dá bastante investimento ativo para você fazer isso da maneira adequada, e quando faz é muito legal. É importante dizer isso porque senão a gente está falando tanto que é fácil, que é bacana, que tem eficácia, né? Que aí periga as pessoas acharem assim, bom, qualquer coisa eu também vou lá, então tomo. Não, é preciso um acompanhamento, é preciso uma dosagem, né? Vai ter tantos dias para a pessoa utilizar, então não pense que é simplesmente uma coisa que foge de você se aconselhar com um profissional. Eu queria entrar nessa questão até do moralismo que vocês trazem antes, assim, porque eu vejo muito, né, nesse âmbito de rede social, um negócio muito forte, principalmente de galera jovem, né, e eu não sei se o certo é chamar de um moralismo, sabe, porque a ideia que se tem é uma ideia muito perversa, né, é muito perversa mesmo, no sentido de que não existe relação sexual, e aqui eu falo em hétero, homo, o que for, que não tenha que vir acompanhada de punição, certo? Então, tem muito nesse discurso do, você quer fazer sexo, mas não quer a doença. Você quer fazer sexo, mas você não quer engravidar.
Né? Isso me parece que tem um paralelo, inclusive com a questão do aborto, né? Que na hora que fez estava bem bom, e agora tu quer se livrar disso aí, quem paga sou eu, porque, né, tá lá disponível no sistema de saúde, etc, etc. Isso é um pensamento, como eu falei assim, ele é um pensamento perverso, porque parece que quer que a pessoa seja punida por um determinado ato que é a coisa mais normal do mundo. Esse papo não, mas a coisa que existe é a abstinência. Meu amigo, assim, né, utilizando aquela frase típica do Zizek, que ele usa para tudo, né, se tem uma coisa que a psicanálise ensina, né, é que a sexualidade tá ali desde sempre, ela vai existir, a vontade tá, você pode lidar de várias maneiras, mas assim, a mais eficaz é transem, galera, sabe? E se você puder fazer isso com um determinado cuidado, né, com um acompanhamento, com, né, tudo o que envolve, muito melhor. Agora, a gente tem que ter, sim, todos os instrumentos, e nós temos, ainda bem que nós temos, né, instrumentos que podem evitar essas coisas. Só que assim, Gabriel, eu queria te ouvir um pouco dessa questão do que tu acompanha até em consultório e tal, envolvido nessa questão desse moralismo barato, agressivo, que é exatamente assim, ó, tu não tá salvando ninguém, você não tá ajudando ninguém com esse papo. Na verdade, só o que exala é teu ódio, tua raiva, em relação a outra pessoa que tá numa posição extremamente delicada e muitas vezes fragilizada. Porque vamos combinar uma outra coisa, né? A gente vê, por exemplo, questão de travestis no Brasil. São pessoas que estão em situação extremamente fragilizada, tanto que grande parte tem que recorrer exatamente a ser profissional do sexo. Poxa, que vai te deixar mais suscetível a determinadas situações. Então, o que vem nisso aí é um grande assim, ó, eu quero que você morra. Vamos ser sinceros, né? Eu quero que você morra, ou eu quero que você crie uma criança, ou não crie, ou jogue ali para um orfanato, ou faça alguma coisa assim. Isso é muito tenebroso. E, de novo, se eu vejo o vozinho falando esse tipo de coisa, na sua maior hipocrisia, porque ele é o cara que também 10 minutos depois vai dizer eu vou pra zona, e é o trânsito não sei o quê, bababá. Por outro lado, o que me assusta é exatamente tu ver um geração Z ali, dizendo, ai, mas tem muito sexo no cinema, ai, mas transar é feio, ai, mas como é que as pessoas querem fazer? Porra, meu amigo, né? O Gabriel fez ali uma analogia, eu vou fazer outra. A gente tá na época do que dá pra tomar café sem cafeína, sabe? Que dá pra tomar cerveja sem álcool. Por que tem que ter sexo com doença? De onde é que você tirou isso aí, sabe? E desmontar o que é estigma e preconceito, gente. Então, é o seguinte, né? O meu papel, né, é que cada um esteja com sua vontade alinhada da maneira mais segura possível. Tem momentos em que eu viro para a pessoa e falo, olha, aqui eu acho que você está passando um pouquinho da conta, né? Então, quando a gente fala de acompanhamento, né, médico, é até exatamente para a gente calibrar isso. Então, acho que cada indivíduo, né, tem uma necessidade, cada indivíduo tem um desejo, e um trabalho do profissional de saúde é fazer que isso aconteça de maneira adequada, né? E que as pessoas entendam, né, que eventualmente se alguma coisa acontecer, porque pode acontecer, né? A gente vai resolver isso da maneira mais rápida possível, né? Meu trabalho é para que as pessoas não peguem HIV, porque para HIV ainda hoje a gente não tem cura. Por mais que a gente tenha um tratamento que é fantástico, maravilhoso, mas eu trabalho para que quem viva com HIV acesse as melhores opções de tratamento possível, e eu trabalho para que as pessoas que não têm HIV continuem não tendo, né? E eu deixo muito claro, né? Então, a gente não quer que ninguém tenha sífilis, não quer que ninguém tenha gonorreia, não quer que ninguém tenha clamídia, mas se essas coisas acontecem, a gente vai tratar da maneira mais eficiente, da maneira menos estigmatizante, né? E criar estruturas para que esses atendimentos sejam feitos do ponto de vista de saúde pública é bastante importante, né? Eu acho que a gente precisa, quando eu falo que a gente precisa falar de HIV e de PrEP em todo lugar por conta disso, porque as pessoas precisam ser expostas a esse discurso, né? A gente tem dificuldade que adolescentes tenham educação sexual no momento que precisam ter. A gente tem dificuldade para que adolescentes tomem vacina para HPV que está disponível no SUS, que são caras para a gente pagar,
porque os pais têm crenças e têm preconceito. Então, acho que eu sempre falo que o nosso papel é estar falando sobre HIV e PrEP em todo lugar, exatamente para a gente criar um ambiente para que, às vezes, quem tem esse tipo de pensamento seja exposto a um discurso e fala, bom, mas que coisa, né? Não é exatamente isso que eu penso, não é exatamente isso que eu acredito, né? Então vamos tentar. Então não tem solução fácil porque isso é uma construção, acho que, da nossa sociedade judaico-cristã, ocidental, né? Que lida com essas coisas dessa forma. Mas quanto mais a gente conseguir, né, expandir essa conversa de uma maneira que mostre que não é problema, mostre que não é pecado, mostre que isso é uma coisa natural da natureza humana, e o nosso papel aqui é alinhar para que tudo seja feito da melhor maneira possível, né? Acho que isso já é muito mais do que a média do que a gente tem por aí. Para ficar nesse assunto, eu queria te ouvir, Cuba, sobre a questão do que a gente, né, é um termo que ele tem uma cara, assim, ele tem cara, jeito, estrutura, fachada de biopolítica, né, que é aquele termo antigo chamado grupo de risco. Porque por mais que tecnicamente acredito que não se use mais e por mais que não seja recomendável falar inclusive do que trazia o tipo de coisa que vinha com esse termo, é importante colocar algumas coisas de como isso se espalha para o senso comum, né? Por quê? Eu, por exemplo, não sei vocês, né? Eu cresci escutando a balela de que não, o homem não pega HIV, por exemplo, né? E aí, claro, pressupõe homem, aí tu faz associação com hétero, e faz associação com machão, destemido, né? Uhum. E faz associação com, então, uma relação, por exemplo, de penetração vaginal, uma mulher. O que a gente sabe que é uma mentira. Mas, em compensação, a gente sabe também que, estatisticamente, é um tipo de relação que tende a uma transmissão menor. Assim como uma relação, por exemplo, sexual, das que mais poderia ter percentual de possibilidade de contágio, está uma relação masculina homossexual, né? Uma relação de sexo anal e tudo mais. O que daí já faz chegar no conto popular aquela coisa de não, o cara lá transou, é isso aí, pronto, tá contaminado, e enfim, esse tipo de coisa. Então esse tipo de discurso ele se espalha e ele consegue se cristalizar por muitas décadas. Essa coisa do grupo de risco e tudo mais, né? E eu acho que o que tu está falando aqui é importante, né? E o próprio Felipe também colocou isso. Vai ter pessoas que vão ter circunstâncias que vão estar mais expostas. O que não significa que seja um problema do grupo, ou da conduta, ou da índole dela, e sim de, como em tudo na vida, estar sujeito a talvez ter mais ou menos probabilidade de alguma coisa, né? Como é que se está trabalhando hoje essa coisa, né, do grupo de risco? Claro, não mantendo, né, o termo nem a ideia antiga, mas lidando com esse tipo de análise, porque é muito importante também destacar, né? A gente não está falando de uma mitologia pura e simples, mas também não está falando só de uma coisa tacanha, assim, não, né? A gente tem que falar de uma maneira estatística, a gente tem que, inclusive, possibilitar que pessoas que eventualmente tenham algum virtual, eu falo virtual, né, gente, maior contato com doenças, infecções e tudo mais, né, que elas possam, inclusive, trabalhar com esse parâmetro e se dar conta desse tipo de coisa. Aí a gente entra numa seara que a gente sempre tenta tratar com muita delicadeza, né, porque quando a gente fala em homem que faz sexo com homem, né, a gente fala dessa forma no Medicase, porque quando a gente fala gay, isso é uma construção cultural, né? Então não é todo homem que faz sexo com homem que se identifica como um homem gay, né? Mas hoje, isso em qualquer grande cidade do mundo, a gente está falando de São Paulo, a gente vai falar de Nova York, a gente vai falar de Sydney, a gente tem aí, né, que entre 20% e 25% dos homens que fazem sexo com homens vivam com HIV, né? Então isso é um reflexo do que a gente considera de epidemia concentrada, que é o contexto que a gente tem no Brasil, né? Então a gente tem algumas populações que a gente considera de maior vulnerabilidade, né, para o HIV, né? Então homens que fazem sexos é uma delas, mulheres transexuais é uma delas, fazer uso de drogas é uma delas, né? Isso não significa que
pessoas que não estejam nesses grupos não possam adquirir HIV, né? Mas eu sempre coloco dessa forma, porque às vezes eu pego essa conversinha em rede social, né, que fala assim, não, né, HIV não é mais um problema de homem gay, né, hoje o problema é entre pessoas heterossexuais, etc. Não, gente, é um problema de todo mundo, e a gente tem trabalhos específicos para abordar populações específicas, né? Então, por conta disso, né, que você fala, quem que acessou profilaxia pré-exposição primeiro? Homem que faz sexo com homem, e mulher transexual, porque são populações que são consideradas aí de maior vulnerabilidade ao HIV, né? Lógico que cada população tem a sua especificidade, né? E aí a gente não gosta de usar o termo de grupo de risco, né? Porque é isso que você falou. As pessoas, às vezes, estão em momentos vulneráveis. Elas não são vulneráveis sempre, né? E ajudar que elas entendam esse momento de vulnerabilidade é bastante importante, até para você conseguir ter estratégias de atuação mais direcionadas, né? Então, campanha no intervalo da novela atinge um determinado grupo de pessoas, né? Você ter uma panfletagem ou uma atuação em locais que homens que fazem sexo com homens transam, né? Ser um pouco mais gráfico com relação às questões é outra. Então, acho que ter isso em vista, até porque a maneira que você aborda é bem capilar, né? Então, se eu falar da dinâmica que a gente tem de preocupação em Porto Alegre, é diferente do que a gente tem em São Paulo, que é diferente do que a gente tem no Pará. E o papel, né, dos entes, né, então isso tanto o município quanto o estado, é conseguir direcionar esforços para essa população, né? Uma iniciativa da cidade de São Paulo, por exemplo, né, foi colocar máquinas de autodispensação de PrEP em locais de grande circulação, né? Você pode passar por um autoatendimento e retirar medicação no metrô, por exemplo. Talvez isso não seja aplicável em lugares que são menores, então acho que é importante, né, que por mais que você tenha todas essas estratégias estabelecidas, né, você tem atuações muito específicas dependendo do local que a gente está. E atuação muito específica, às vezes, é ter camisinha em qualquer posto de saúde, sabe? Então, que a gente não pensa, camisinha é uma coisa que é cara. Então, você quer que as pessoas usem camisinha tem que chegar até elas, né? Então, às vezes, né, política de saúde pública é isso, você garantir que camisinha chegue em todo lugar e esteja de fácil acesso e você consiga pegar da melhor maneira possível, né? Então, não tem só uma maneira da gente abordar, mas você tem que ter o olhar principalmente, né, aonde a gente tem as maiores vulnerabilidades. Queria voltar um pouquinho naquela questão que a gente falou lá no início a respeito do isso ou aquilo, porque eu acho que até foi essa questão que gerou o maior zum ali nos últimos tempos, né? Ah, mas existe esse medicamento e ele está disponível, enquanto isso tal coisa não tem, ou tal coisa é mais difícil de conseguir, etc e tal, que é um negócio de soma zero. Eu não sei se tu tem acesso a esses dados, mas assim, ó, eu vou dar um chute aqui. Se eu errar, errei, tá? Vou dar um chute aqui. Eu acho curioso esse tipo de coisa por dois motivos. Primeiro, tu pensar que você fornecer PrEP ou PEP tira outro medicamento do SUS, tá completamente equivocado, porque não deveria acontecer esse negócio de ou é isso ou é aquilo. Isso vale para várias coisas no nosso discurso econômico, né? Ah, mas você tá pagando não sei o que para as pessoas estudarem em universidade pública, enquanto isso não tem. Não, tá errado, enquanto isso não tem nada a ver com quem tá numa universidade pública, com quem tá recebendo bolsa, com qualquer outro tipo de coisa, né? E segundo, chutando aqui, tu me corrige, chutando aqui, eu digo assim, ó, gente, vale muito mais a pena a gente apostar em prevenção ou em algo, né, que previna que uma doença se espalhe ou que ela evolua ou qualquer coisa do gênero, do que a gente deixar correr solto. Economicamente, tô pensando assim, ó, que nem o Zé Planilha, né, que nem o Zé Planilha do falecido Twitter, que por enquanto ainda não vi no Blue Sky, né? Mas é o cara que diz assim, não, mas assim, ó, então vamos pensar como o Zé Planilha. Digo, eu aposto que isso é mais barato, melhor para o país, melhor para o desenvolvimento, porque esse é o cara que vai continuar trabalhando, é o cara que vai continuar fazendo coisas,
do que ele tá, poxa, de repente hospitalizado ou coisa pior, né? Então, assim, ó, acho que são esses dois pontos. Primeiro, esse ou é assim, ó, só serve para jogar nós contra nós mesmos. Né? A mulher tá reclamando que tem PrEP, mas não tem não sei o quê. Não, peraí. Não tem nada a ver o PrEP com esse outro aqui. A sua luta é importante, é existente, tem que ser visibilizada, mas não, você está lutando contra a pessoa errada, né? Contra a questão errada. E de outro lado, isso aí, poxa, mas não vale a pena a gente fazer isso? Ainda mais assim, ó, aproveitando, vamos fazer aquela ode ao SUS, né? Aproveitando que a gente tem um sistema de saúde universal, em que a gente tem acesso a todas essas coisas, e isso tem que ser sempre aplaudido, porque assim, ó, Gabriel, eu vou fazendo um relato pessoal, tu falou ali do camisinha no posto de saúde, eu frequento muito posto de saúde, uma central de vacinas, porque eu tive que fazer todas as minhas vacinas de novo, todas elas, então assim, ó, sou eu, bebezinho, né, gente que tá indo se vacinar para influenza, e assim, ó, gente, tu poder chegar num posto e dizer assim, oi, eu vou fazer aqui a vacina tal e tal hoje. Grátis. Ah, mas não é grátis, Felipe, tu tá pagando coisa. Foda-se, meu irmão. Tu tá entendendo o que eu tô falando aqui? Não é esse o negócio. Eu tenho acesso a ela, assim como uma pessoa que ganha salário mínimo tá tendo acesso a ela também. E tá lá a camisinha pra pegar, e tá lá o bebezinho fazendo o teste do pezinho. Poxa, isso aqui é simplesmente fantástico, gente. Ai, mas não é de graça, Felipe. Tu paga imposto, pago pra isso. E se bobear, eu vou lá e pago de novo. Haddad, me taxa mais. Se é pra isso aí, pode taxar. Você sabe que eu queria que toda patologia tivesse a estruturação que o programa de HIV tem, né? Então, como é que as coisas funcionam? Quanto é que custa PrEP pra gente? Centavos. Porque a gente compra o remédio genérico, uma quantidade abissal, tá? Mesmo tratamento de HIV, né? Então hoje a gente tem incorporado todas as medicações mais modernas que a gente precisa. E isso é normatizado, e isso precisa seguir uma determinada regra. Então eu posso prescrever, e eu tenho um trilho de prescrição. Então o fato que isso aconteça, o governo consegue negociar preços muito bons a remédios fantásticos, né? Então hoje a gente tem medicação de primeira linha para os pacientes que vivem com HIV dentro do que a gente tem no mundo todo, e o governo ele pede contrapartidas. Então hoje a medicação que a gente tem, que chegou por último, o governo falou assim, olha, a gente incorpora se você dividir a tecnologia com a gente e a gente fabricar. Isso reduz custo, né? Então o programa de HIV e a PrEP está nesse guarda-chuva é muito efetivo por conta disso. Ah, não, mas eu quero prescrever tal medicação, né? Você só pode ir dentro de uma determinada regra, né? E você tem um sistema que ele é centralizado, né? Então, você tem um controle sobre o que está acontecendo. Quando alguém, usuário de PrEP ou de HIV, tira um frasco de remédio, né, numa farmácia, a farmácia central sabe, opa, a gente vai precisar repor esse frasco, né? A tecnologia por trás disso é uma coisa que foi construída aí por 20, 25 anos. E eu gostaria que isso fosse, né, expandido. Falou muito sobre universalidade do SUS, né, Felipe? Mas um dos princípios do SUS é a equidade, né? Que as pessoas vão ter diferentes acessos. Então, quem precisa mais, acessa mais, né? Então, a gente falou aí de vulnerabilidades. Então, hoje em dia, toma vacina de Covid quem tem comorbidade. E aí é absurdo. Eu falo, olha, porque a gente viu que essa população que precisa tomar, né? Eu acho que o exercício do que a gente tem, dos princípios que são filosóficos do SUS, eles estão muito aplicados nesse programa, por mais que a palavra seja acesso, né? Então a gente vai falar que está tudo isso incorporado, isso é fantástico, isso é incrível, mas uma das dificuldades que as pessoas têm é de acessar de fato o serviço, né? Tem cidades do Brasil que tem milhões de habitantes, que tem 2 lugares que dispensam PrEP. Tem cidade que faz os pacientes passarem por uma coisa extremamente desconfortável que limita o acesso. O que a gente precisa conversar é como que a gente consegue atingir o maior número de pessoas possíveis da maneira mais eficiente, né? Então, não é algo que dá para fazer sem acompanhamento, né, e sem monitorização.
mas hoje em dia a gente tem ferramenta tecnológica e logística para a gente tirar muito essa barreira de acesso, né? Tem pouca gente que consegue falar no trabalho CLT, falar, olha gente, hoje é terça-feira, 14h, eu estou saindo numa consulta porque eu vou pegar um remédio para prevenir HIV, tá bom? Então a gente precisa de maneiras para que todo mundo consiga acessar isso da maneira que interfira o mínimo possível na própria vida e que a gente consiga ser eficiente nesse sentido. Pois é, eu fico pensando sempre assim, ó. Se o cara chega para um desavisado e fala, meu amigo, eu vou te falar sobre um sistema que existe em um lugar que tem a ver com HIV e outras doenças e infecções sexualmente transmissíveis, tá? É um lugar onde você pode ir, entrar lá, no meio da tarde, no meio da manhã, você vai ser atendido, você vai sofrer uma bateria de testes e todos eles de modo rápido e seguro e inclusive eficazes, iguais aos que você faz no laboratório e leva não sei quantos dias, mas o teu ali vai durar 10 minutos. E aí você vai ter o resultado de possíveis infecções de HIV, de sífilis, de hepatite e de eventualmente alguma outra doença. E depois disso, você vai ter inclusive um psicólogo, uma psicóloga conversando com você sobre as questões dos resultados, as possibilidades ou não de contágio, as necessidades de fazer um tratamento ou não fazer e tudo mais. E aí depois você, com tudo isso e talvez até com o remédio já tomado, você vai embora para casa e você não pagou nada. Aí eu pergunto assim, isso aí é na Dinamarca? Isso aí é na terra do nunca? Não, isso é no Brasil. Isso é no Brasil e possivelmente, se não tiver na sua cidade, tem numa cidade próxima. Com, a gente sabe, essas limitações de população e possibilidade, mas é possível, porque assim como o Kuba estava falando da questão de, primeiro, patente de medicamento, né, necessidade de fazer ele genérico para ser barato, dividir a tecnologia, tudo isso aí é um organograma e tudo isso é uma sistemática e tudo isso aí é um catalogar que simboliza uma coisa que as pessoas elas têm dificuldade, às vezes, de falar em voz alta, assim, então deixa que eu falo para vocês, isso aí é o Brasil que dá certo, cara. Isso é o Brasil que dá certo, isso aí é a gente, né, mostrando como é que se faz um tratamento bom, barato, eficaz, controlado, sistematizado, com informação, com tudo interligado. Isso está acessível para todo mundo, cara, então é uma coisa impressionante. É impressionante que exista, né? E aí, é claro, né? Eu não vou ficar batendo na mesma tecla, né? No que diz respeito à burrice, à maldade de certas pessoas, porque que a gente não seja feliz, né? De vários modos que é possível ser, e que a gente morra, é o que esses caras querem. Eu acho que vai até além daquele termo, né, popularizado pelo Mbembe, né, aquele Mbembe, que é o da necropolítica. Eu acho que vai além do próprio conceito, porque não é nem aquele direcionamento pautado na ideia de um fazer morrer, que pode ser uma questão, né, de uma gestão bem imediata ou subterrânea da coisa. Não, nós estamos falando diretamente de pessoas que ficam irritadas quando os outros são felizes ou quando os outros vivem, né? Porque eles querem que os caras morram e sejam tristes. Essa é a tônica principal do fascismo. Então deve ser muito duro, né? O cara olhar uma coisa que funciona, né? Porque ele está acostumado a falar que é tudo ruim, tudo que é público e tudo que é estruturado dessa maneira é ruim. Ele fala que tudo do Brasil é pior. Ele consegue ver inovação, beleza, né, e fica com os olhos assim, brilhando quando vê coisas de Europa e coisas, Boston e não sei o que e tudo mais. Cara, no Brasil, eu vou repetir, você é capaz de, em menos de 40 minutos, entrar num lugar, conversar com alguém que, inclusive, às vezes vai te atender de uma maneira como outros não te atenderam, porque vai falar contigo, vai te explicar, vai tentar, né, lidar com o eventual problema, porque tem preparo para isso, vai fazer todos os testes de uma maneira ligeira e, inclusive, o cara pode sair com medicação. É um negócio assim, ó, é para cair o queixo de qualquer pessoa no planeta, mas aqui, né, tem gente que insiste em jogar contra. Tem gente que insiste em dizer, não, isso aí é tudo uma bobajada, é essa história dos meus impostos, mas, cara, se os impostos não são para isso, né, eles são para quê? São para quê?
É justamente para isso. Ou você acha que a melhor estratégia é dizer assim, ó, cada um que compre o seu remédio, cada um que vá para a Alemanha fazer seu tratamento, e quem não for é porque não trabalhou bastante, seja lá o que for. É um absurdo, cara, é um absurdo assim, como eu disse lá no começo. A gente deveria estar aqui falando 100% alegre sobre todas essas possibilidades, mas a gente é obrigado a lidar com uma série de pensamentos murrinhas, né, muquiranas. Então, por favor, né, a nossa ouvinte é galera muito qualificada sempre, é uma galera, né, que gosta de se informar e, enfim, né, mas se eventualmente tem alguém nos ouvindo que ainda não está ligado nisso, olha, pode falar. E aqui não é ufanismo, né, de Galvão Bueno nem nada. Pode falar, né, com todo pulmão, com todas as letras. Cara, o Brasil tem um dos melhores sistemas de tratamento do mundo para esse negócio. Do mundo. E a gente vai para além disso, né? A gente fez isso no momento em que, né, eu fiz uma aula uma vez para fazer o histórico para onde isso caminhou, né? Então a gente fez isso, a primeira evidência que a gente tem que talvez dar remédio para HIV funcionasse, na combinação de 3 remédios, isso é de outubro de 95, 96, tá? No mês seguinte, o José Serra, ele coloca a lei de que o governo vai fornecer antirretroviral, né? E isso num momento em que os países ricos falavam assim, vocês estão malucos, né? Onde já se viu assim? Vocês vão quebrar, não tem cabimento, né? Então, essa universalização do tratamento enquanto política pública é uma coisa que é muito da nossa alçada, né? Acho que essa é a oportunidade para a gente também falar que, né, todo mundo que vive com HIV, né, você tomar antirretroviral de maneira adequada significa que você não transmite HIV, né, a partir do momento que você está com a carga viral controlada, que é algo que demora aí de 6 a 8 semanas para acontecer. Então, o fato de a gente expandir a nossa rede de testagem é importante, né, para que a gente consiga que o maior número de pessoas elas estejam diagnosticadas, o maior número de pessoas estejam linkadas, né, retidas no serviço, que iniciem o remédio e continuem tomando remédio. A gente tem uma perda nessa cadeia, né, que acontece por conta de estigma, preconceito, acesso, essas coisas que a gente fala, né? Mas a gente falou muito sobre prevenção, que é um tema quente, né? E é sempre importante a gente expandir essa conversa, mas lembrar que hoje em dia, né, os remédios que a gente tem para tratamento de HIV, eles têm uma toxicidade mínima, são muito bem tolerados, né? Dá muito menos efeito colateral do que o remédio para diabetes que eu tomo, com certeza, tá? E o fato de estar tomando o remédio de maneira adequada deixa as pessoas livres para exercerem a sexualidade delas da maneira que elas bem entenderem, né? Então, quem vive com HIV passou muito tempo, né, com esse estigma com medo de se relacionar, com receio de abrir o diagnóstico, e isso é uma coisa que ainda gera bastante receio, mas espalhar também a mensagem de que fazer o tratamento de maneira adequada significa você proteger as pessoas que você se relaciona, também é uma coisa muito importante quando a gente fala em reduzir e acabar com a epidemia de HIV. Poxa, que massa, Gabriel. Que massa. Gabriel Divan, eu acho que o que nos resta é chamar as dicas culturais, porque, olha, foi uma aula, tô feliz demais com essa conversa aqui, né? E o Cuba vai voltar aqui para conversar com a gente sobre outras coisas também, que abrimos porteira agora, né? Sempre quando é a primeira vez, Gabriel, é assim, né? A gente vai de conversa e depois, agora abriu porteira, a gente vai te convidar mais vezes. Com certeza, muito feliz. Que maravilha, cara. A gente queria justamente isso, né? Informação de qualidade e serenidade, né? Para botar esse assunto de uma maneira legal para as pessoas, né? Para evitar pânicos e outros tipos de ranços aí, né? Que não vale nem a pena ficar nomeando, enfim. Bom, se a gente está na fase das dicas culturais, então a gente lembra que elas são um patrocínio de O Artesão, pizzas para você assar em casa. É pizza de grife chique, é pizza de pizzaria consagrada, é papo de estrela Michelin, mas você vai fazer ela e você que vai dar o seu toque finalizando ela no melhor lugar do mundo, né? Que é onde você quiser,
né? Como diz a Vanelise, né? Pizza assada não é para ficar passeando de moto pela cidade. Então você finaliza a pizza do artesão aí com você, com quem você gosta, do jeito que você quiser. Lembrando que o artesão tem pizza salgada, pizza doce, doce de leite, café, geleia. Geleia salgada é uma confusão, meus amigos, é uma confusão de sabores e de coisas. E é claro, para poder ter acesso a tudo isso, você pode ficar se martirizando. Por exemplo, o Cuba, ele vai ter que ficar se martirizando nas redes sociais porque não tem entrega em São Paulo ainda. Então, o resto é olhar e ficar com água na boca. Paciência, né? A gente não está aqui para resolver todos os problemas do mundo, só alguns, né? Agora, estando em Porto Alegre, região metropolitana e Criciúma, você pode pedir o artesão aí no conforto do seu lar. E aí você vai receber o seu produto em casa e não vai pagar a teleentrega se disser, escutei lá o Gabriel Divan, o Felipe Abal e o Gabriel Cuba no Vira Casacas. E aí a teleentrega vai ser paga por ele mesmo, Gui Toscan, né? Enfim, vamos de dicas culturais então, e vale tudo aqui. Vale você citar livro, disco, filme, peça de teatro, lugar preferido da praça preferida para sentar ao sol, qualquer coisa que possa servir aí para ajudar a nossa galera a compor uma semana um pouco diferente, e pode ter a ver com o tema do episódio, como pode não ter a ver, e pode ser mais de uma, é claro. Felipe, que dica nós temos aí? Só quero lembrar, Divan, que assim, tá fazendo muito sucesso lá no nosso Instagram, o carrossel das dicas culturais, que agora tudo tá indo pra lá também. Às vezes o pessoal, mas qual é que foi aquele livro que foi falado, qual é que foi aquele filme? Tá no site, tá no Instagram, então vai ficar tudo lá postadinho, organizado, você pode salvar, né, e ficar assim, opa, vou assistir isso aqui depois, vou dar uma lida disso aqui depois. Eu vou dar 2 dicas, cara. Eu tinha ficado pra trás pra assistir a 2ª temporada do Gangs of London, da seriado, né, Gangues de Londres. E eu fiz o seguinte, né? Como eu tô ficando velho e esquecido, eu fui assistir a 1ª temporada para daí assistir a 2ª, tô na metade da 2ª. Vou fazer uma afirmação forte aqui, ó. A 1ª temporada de Gangs of London é uma das coisas mais legais que tem, e o primeiro episódio talvez seja o melhor primeiro episódio de série que existe. Se você gosta de coisa de ação, né? Tipo John Wick, assim, ó. Tem uma sequência lá que é simplesmente fabulosa. E é gente explodindo, é coisa, é sangueira, é tal. Então, assim, ó, se é do seu paladar esse tipo de coisa, assim, ó, recomendo. Fica de olho. Acho que não tem nenhum streaming oficial, tá? Então você vai ter que recorrer a outros meios, apoiamos, mas vale muito a pena assistir. 2ª dica cultural. Eu recebi, cara, o livro... O Gabriel Divan viu, ele veio aqui em casa para comer pizzas, né? E viu aqui que eu tava lendo... Não era do artesão, porque Passo então Fundo também não tem. Tem que deixar abaixo do radar essa informação. Mas tudo bem. Ele viu aqui que eu tava lendo, e agora eu terminei o livro O Gosto da Guerra, que é um conjunto de reportagens do José Hamilton Ribeiro, que ele fez para a revista Realidade. Inclusive eu e Gabriel Divan já escrevemos um artigo sobre uma questão da revista Realidade, né, certa feita. Mas, cara, assim, é um livro muito bacana, é um compilado das reportagens, e o José Hamilton Ribeiro, ele foi o cara que foi enviado para o Vietnã para fazer reportagens lá, né, durante a Guerra do Vietnã. Quem ganhou? E foi muito legal, cara, é muito bem escrito, sério mesmo, é um negócio assim, ó, a galera fica babando o ovo também pra, tem muita coisa legal na New Yorker, tarará. Velho, essas reportagens são de uma qualidade tão grande, até porque o cara tava lá, ele viu as coisas, ele conversou com as pessoas, então ele expõe muito bem, uma escrita gostosa demais, né? E eu acho que eu não tô dando spoiler, porque ele é um dos jornalistas mais premiados do Brasil, né? Ele perdeu uma perna no Vietnã, foi com uma mina lá e tal, então tem também toda a questão do que ele passou no hospital, conversando com gente, vendo o que acontecia. Cara, simplesmente essencial. Se você gosta assim de jornalismo bem feito, né, ainda mais de um momento histórico extremamente interessante, O Gosto da Guerra vai estar linkadinho ali também, lembrando, né, se for comprar lá na loja do Carecão lá, clica no nosso link ali. Mas é muito bom, muito legal, recomendadíssimo.
Olha aí, sempre lembrando, né? Tá no Instagram, tá no viracasacas.com, inclusive pelo link que tá no Viracasacas, né? É aquele que faz pingar alguma coisinha, né? O Careca, ele já ganhou, nesse papo aqui que a gente teve aqui, ele já ganhou 300 trilhões, né, de libras, né? Então deixa pelo menos uma raspa disso aí pra nós, né? Pega o nosso link lá no viracasacas.com. Bom, eu vou falar de coisa boa, mas eu também vou falar de preconceito, né? Porque tá cheio de gente que tá reclamando demais, né? É o dia inteiro reclamação, assim. Ai, a música, no meu tempo era assim. Ai, porque hoje em dia, olha essas músicas aí que toca no rádio, sei o quê. Olha a música pop como é que tá. Tá um marasmo, tá uma porcaria, sei o quê. Bom, cara, se você não vai ouvir coisa boa, o problema é teu, né? O problema é teu, né? E se, entre outras coisas, preconceito e narizinho torcido te fazem não ouvir coisa boa, né? O problema é teu em dobro, o problema é só teu, inclusive. Meus amigos, eu me lembro, né, de um relato que eu não sei se é lenda, né? Porque a gente não sabe se é mentira mais ou não, essas coisas, né? De dois caras que teriam saído do show do Gigantinho, em Porto Alegre, daquela apresentação que fizeram há uns anos atrás do Queen com o Adam Lambert convidado, né, nos vocais. E aí um amigo teria reclamado pro outro: eu acho um desrespeito tirarem o Fred Mercury para botar essa bichona aí. Enfim, né? É o tipo de coisa que as pessoas sem noção... não, faz né? sentido, faz, claro. Exatamente, né? Enfim, né? É o tipo de coisa. Então, né, eu vou dizer para vocês que, né, em que pese o Nelson Rodrigues dizer que toda unanimidade é burra, tem uma unanimidade que está se construindo aí há pelo menos umas 2 semanas que eu vou ter que dizer que essa unanimidade é inteligentíssima. O disco Caju da Lineker é absolutamente foda. Meu, assim, ó, é absolutamente foda. O cara quer reclamar que não tem música boa que pode tocar em rádio, que não tem música boa que possa chegar num clima pop, que não tem música pop bem tocada, que quando fala de sexo, e aí vem o moralismo também, né? É só essas baixarias que não sei o que. Cara, tu tem tudo ali. Tu tem letras extremamente atrevidas, tu tem a voz da Lineker que é maravilhosa, tu tem uma cozinha de som que é foda, né? Tu tem tudo bem trabalhado e o Caju tá fazendo um puta sucesso e tem mais é que fazer sucesso. Eu já gostava bastante do Índigo Borboleta New, né, que é o anterior, também os trabalhos anteriores, né, mas eu daria mais destaque para esses 2 últimos, e o Caju tá todo mundo falando e tem mais é que falar mesmo, porque é descasso, é música muito boa e muito surpreendente, tecnicamente, em todos os sentidos. Então, bota play lá no Caju, meu, e não reclama, tá, porque é a Lineker sim, tá, azar é o teu. Maravilha, agora é Gabriel Cuba, então, o que tem de dicas aí pra gente? Eu vou, por mais que eu fale que eu gosto de tirar essa imagem em anos 80 da epidemia de HIV, porque ela não nos representa mais, mas eu acho que ela precisa, ser lembrada e ser honrada, né? Então, quando eu estava no meu 2º ano de medicina, eu vi um filme, que na verdade é um telefilme da HBO, né, que ele chama, em português, E a Vida Continua. Em inglês ele chama And the Band Played On. Ele é baseado num livro que tem o mesmo nome e ele cobre o início da epidemia de HIV nos anos 80. Como ele é um telefilme aí de 91 e 92, ele tem uma perspectiva da epidemia de HIV na época, né? E ele aborda muito, né? Ele foi escrito por um jornalista de São Francisco, né? Que era jornalista aquele The Bay Reporter, né? E aí você consegue entender os aspectos políticos, os aspectos você falou do Reagan, né? O quão o Reagan negligenciou a epidemia de HIV nos anos 80, né? Como que a ciência caminhou aos trancos e barrancos para você fazer o diagnóstico, e um pouco da perspectiva tanto do ativismo local quanto da questão humana. Então acho que ele é um filme bastante sensível, né, para mostrar, né, da onde que a gente saiu e o quão importante é o momento que a gente está, o quanto que a gente caminhou. Então, acredito que ele está no streaming da HBO, porque é um desses filmes clássicos, né? Então tem o Richard Gere, tem a Whoopi Goldberg, tem um monte de gente famosa que faz parte desse telefilme. E nessa esteira eu convido todo mundo para seguir um perfil no Instagram que chama The AIDS Memorial, né?
ele é um perfil que pessoas compartilham histórias de pessoas que partiram com HIV. E aí é muito legal de ver o quão que essas pessoas que morreram há 30, 35 anos, elas são lembradas, né? E é uma maneira também da gente valorizar o esforço e o momento que a gente está hoje. Eu acho que essas são as minhas 2 sugestões. Pô, demais, Gabriel, demais. De novo, muito obrigado por ter topado, participar, tirado um tempo aí para conversar com a gente. Ó, ficou muito legal. Volte mais vezes. Obrigado mesmo. Peraí, o nosso convidado, se quiser fazer um jabá aí, né? Me sigam nas redes, comprem meu livro. Né, gente? Então eu tenho meu perfil de Instagram pessoal mesmo, é @gbtrova, né? A gente tá, um dos projetos de 2024 é criar um perfilzinho pra gente dividir essas informações, né? Então tô trabalhando, eu atuo também em educação, né, para médicos que lidam com HIV nesse sentido, mas a gente está aí à disposição, né, por enquanto a gente ainda está órfão de rede social, né, eu era usuário pesado de Twitter, agora a gente está nesse momento, vamos ver como é que fica. Se precisarem de alguma informação, a gente tem um pouco lá no meu Instagram pessoal. Show de bola. Gabriel Divan, vamos só dar um tchau pro pessoal. Lembrando, né, somos apenas homens inocentes, né? Apenas homens normais, é. Tchau, galera, até a semana que vem. Tchau, gente. Obrigado, viu? Tchau, pessoal.